Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na sabedoria super prática e direta do capítulo 18 de Provérbios. É um texto, olha, com milhares de anos, mas que parece que foi escrito ontem, sabe? As lições sobre palavras, orgulho, relacionamentos, tudo continua muito atual. E para a gente já começar entendendo o peso do assunto, dá uma olhada nesse versículo. Ele basicamente define o tom de tudo que a gente vai conversar. O que ele está dizendo é que palavras não são só sons que saem da nossa boca, não. Elas são forças com poder real de criar ou de destruir. É por isso que entender esse capítulo é tão importante. O que a gente vai fazer aqui é explorar 6 pontos cegos que Provérbios 18 ilumina. Sabe aquelas áreas onde a gente se engana com facilidade? Vamos começar olhando para dentro, para as nossas atitudes, e depois vamos ver como isso se manifesta nas nossas ações, sempre usando o texto como nosso guia. Então, para começar, o foco é interno. Os dois primeiros pontos cegos que vamos analisar têm a ver com a forma como a gente se enxerga e se coloca no mundo, falando especificamente de isolamento e de orgulho. E o primeiro princípio, que vem lá do versículo 1, bate de frente com uma ideia que está super na moda hoje em dia, a de que se isolar é um jeito nobre de se encontrar, de buscar autoconhecimento. O texto de Provérbios argumenta exatamente o contrário. Ele sugere que, na verdade, isso pode ser uma forma bem perigosa de auto-engano. Olha só o contraste. De um lado, você tem o caminho do isolamento, que no fundo está buscando desejo pessoal e não gosta muito de ser corrigido. Do outro, a sabedoria que vem das relações, que busca o crescimento junto com os outros. A ideia central aqui é que a verdadeira sabedoria não é algo que a gente encontra sozinho, trancado num quarto. Ela precisa de comunidade, de conselho e, sim, até de conflito para formar o nosso caráter. Agora, o segundo ponto cego interno, o orgulho. E o texto não fala disso de um jeito vago, não. Pelo contrário, ele descreve uma progressão, um caminho bem claro e perigoso que começa com a gente se achando autossuficiente. A grande sacada de Provérbios 18, versículo 12, é essa sequência aqui. Começa com a soberba, sabe? Aquele sentimento de que a gente é o máximo. Isso leva direto para a autossuficiência, para aquela confiança cega nos nossos próprios recursos. E o destino final, que o texto diz que é inevitável, a ruína. Em contraste, a segurança de verdade não está em se achar uma fortaleza, mas sim na humildade. Ok, agora a gente sai do mundo interno, das nossas atitudes, e vamos ver como tudo isso se manifesta na prática. Essa parte é toda sobre o poder gigantesco das nossas palavras e da intenção por trás delas. O versículo 2 de Provérbios 18 levanta uma questão essencial sobre a nossa fala. Qual é a nossa motivação quando a gente abre a boca? É para entender melhor o outro, o assunto, ou é simplesmente para despejar o que já está no nosso coração? Essa distinção aqui é crucial. O problema do tolo, segundo o texto, não é a falta de inteligência ou informação, é a vaidade. A fala vira uma ferramenta de autopromoção, um jeito de se afirmar. Não faz parte de um processo para se tornar mais sábio, que, por definição, sempre começa com a escuta. E isso nos traz de volta para o tema central do capítulo inteiro, o quarto ponto cego, daquela crença de que as palavras são neutras, que não faz mal. Provérbios 18 diz, de jeito nenhum, elas nunca são. Elas carregam um poder imenso. O conceito é muito claro, né? Palavras são forças ativas no mundo. Elas ou constroem ou destroem. E o ponto mais importante é que as consequências não são só para os outros, não. As palavras que a gente lança sempre acabam voltando para nós mesmos. Beleza. Agora vamos ampliar um pouco o foco para entender como esses hábitos, tanto os internos quanto os da fala, impactam nossas interações com as outras pessoas, olhando especificamente para a justiça e para os relacionamentos. No que diz respeito à justiça, Provérbios 18 dá um alerta muito sério sobre o perigo de tirar conclusões precipitadas. A sabedoria de verdade exige paciência e, principalmente, ouvir a história completa. O texto usa até uma palavra específica para esse erro, estultícia. É o ato de responder uma questão, de formar uma opinião, antes de ter ouvido tudo. E é descrito não só como uma tolice, mas como algo vergonhoso, porque distorce a justiça antes mesmo que ela possa acontecer. E chegamos ao sexto e último ponto cego, que fala sobre relacionamentos. Provérbios 18 desafia de frente essa mentalidade bem moderna de que as conexões entre as pessoas são descartáveis, que podem ser rompidas sem grandes consequências. Essa imagem é muito forte. Ela mostra o dano profundo que palavras e atitudes descuidadas podem causar. Elas não criam só uma ferida, elas criam barreiras. O irmão ofendido se torna uma cidade forte, um muro quase impossível de derrubar.
Isso mostra que relacionamentos exigem um cuidado constante e não só um pedido de desculpas tardio. Bom, a gente passou por esses 6 pontos cegos, desde o isolamento até as palavras e os relacionamentos. A pergunta que fica é, e agora? O que a gente faz com essa sabedoria toda? A resposta é usá-la como um espelho, como uma ferramenta de autoexame. A primeira pergunta, para a gente refletir, é a mais fundamental de todas. As minhas palavras, no dia a dia, elas estão construindo ou destruindo? Isso nos força a pensar no impacto real da nossa língua no mundo e nas pessoas ao nosso redor. A segunda pergunta vai mais fundo na nossa motivação. Quando a gente procura outras pessoas para conversar, é por um desejo genuíno de receber um conselho? Ou, sendo bem honesto, a gente está só procurando alguém que valide o que a gente já pensa? E, por fim, voltando ao tema da justiça, qual é o nosso hábito? É o de se apressar para julgar, para dar o veredito? Ou é o de esperar para entender? É um desafio para a gente cultivar a paciência de ouvir antes de formar uma opinião. E a gente encerra com este pensamento final, que eu acho que amarra tudo de forma poderosa. O objetivo final não é só informação, é a transformação. A sabedoria de Provérbios 18 se torna real não quando a gente sabe o que está escrito, mas quando a gente permite que ela nos molde.